Deixa eu só começar a gravar para não ficar... Né? Ok, agora gravando, então, oficialmente, aí, boa noite a todos. Como de costume, eu estava falando, a gente começa vendo se vocês têm alguma dúvida, alguma pendência ainda da aula passada, em relação a algum exercício, alguma questão que vocês queiram comentar ou tirar dúvida, antes de eu começar um novo conteúdo. De novo, qual é a nossa ideia? Se não há dúvidas, a gente trabalha o próximo conceito. O nosso próximo conceito hoje é a utilização de laços de repetição no Octave, tá certo? Então, antes de eu começar, alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? 3, 2, 1. Então, não tem? Tá ok. Vocês estão muito quietos hoje, estou até estranhando. Será que eu estou sozinho aqui nessa sala? Mas vamos lá. Galera, deixa eu só estabilizar a imagem para mim aqui, aquela velha história do monitor externo, né? Então ele demora um pouquinho para mim para retornar ao PowerPoint. Ok. Vocês devem estar vendo já meus slides, aula 3, laços de repetição. Como eu havia falado anteriormente, o que a gente vai fazer? Trabalhar um novo conceito. Na verdade, não é trabalhar um novo conceito, é pegar um conceito já trabalhado de forma diferente, de forma algorítmica, ou de forma de blocos no Scratch e convertê-lo em uma linguagem de alto nível, que no nosso caso é Octave. Então, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje? O velho e bom conceito de laço de repetição. Então, quando eu falei lá para vocês do desvio condicional, eu sempre dizia assim, ó, o desvio condicional é um salto da sequência lógica de execução de um programa. Por quê? Porque você vem naquela estrutura top-down, de cima para baixo, linha a linha, executando os comandos. Na verdade, o correto seria dizendo interpretando os comandos e tomando as ações definidas pelo comando, a não ser que ele encontrasse um desvio condicional, ou seja, uma condição, e ele poderia fazer o salto, então por isso a gente chamava desvio condicional. Ela fazia um salto da rotina normal de execução de um programa, baseado em uma condição. Se a condição é verdadeira, por exemplo, entra dentro de um if. Se a condição do if não é verdadeira e existe a estrutura if-else, ele entraria depois do else. Se não tem o else, se não é verdadeiro, ele salta para o final do end, do final da sentença do desvio condicional. Pois bem, o objeto continua, o raciocínio continua o mesmo quando a gente fala em laço de repetição, sobre a ótica de que ele vai ter um desvio também na sua rotina ou na sua rota normal. O que é isso? Ao invés de dar um salto baseado em uma condição, a condição permanece, mas você fica girando em torno de uma parte do código. Por isso da questão do laço de repetição, ou o famoso loop do inglês. Então, que você fica aparentemente perdido andando no mesmo lugar. Para a programação, não. Você está sendo redundante sobre a ótica de executar várias vezes o mesmo código. Isso tem muitas vantagens. A primeira delas, o programa fica mais inteligível, não fica aquela tripa, né? Aquele código tenta ser sintético, ele diminui. Ele diminuindo, ele usa menos memória. Usando menos memória, ele tende a ter um desempenho melhor. Por que ele usa menos memória? Porque ele tem menos instruções. Na verdade, em termos teóricos, as instruções são as mesmas. Se eu escrevo 10 vezes um comando ou faço um laço que ele execute 10 vezes, o tempo de execução, a priori, parece o mesmo. Não é porque, na verdade, em termos de memória, ele vai usar uma fração de 1/10 daquela memória, porque os comandos, que são tudo que está no computador, está na memória, né, armazenando memória, ele vai ficar rodando naquela área de memória e não vai usar mais memória. Isso tende a ter um desempenho melhor, ao mesmo tempo que usa menos memória, e vai sobrar mais memória para o teu computador rodar outras atividades. Então, essa parte conceitual, a gente já havia falado isso, só estou relembrando aqui, para contextualizar o que seria um laço de repetição conceitualmente. Na prática, gente, é efetivamente vocês abandonarem aqueles códigos tripa, né, que a gente brinca, que o que é tripa? É você fazer vários comandos para repetir a mesma ação.
Então, neste caso aqui do exemplo 1, como exemplo, considerar um problema pedir a leitura de um valor para a variável x, multiplicar esse valor por 3, implicando a variável de resposta R, e apresentar o valor de R obtido. Repetir essa sequência por 5 vezes. Bom, é aquela chatice, né? Então, a gente já trabalhou com o conceito input, né? A gente já viu a entrada de dados, a gente já trabalhou com o conceito do fprintf, que é uma das formas de saída do Octave, relembrando que tem o disp, em que você dá display só ao que está entre aspas e string, ou em uma única variável. Ou em uma única variável, ou em uma string que necessariamente está entre aspas usando o disp. Se eu quero formatar a minha saída, eu uso o fprintf. Então, basicamente, os comandos de saída são esses dois. O de entrada, o input, que a gente já sabe, e ele vai fazer a solicitação entre com o valor de x, pega x, multiplica por 3, atribui a R. E depois simplesmente mostra o R. Então, o valor de x vezes 3, o valor de alguma coisa, que é um percento d, que vai ser o valor de x, vezes 3 é igual ao resultado de R. Então, ele vai botar o R aqui. Ele está colocando aqui como decimal, ele coloca o x sem ponto e vírgula, tá? Aqui, efetivamente, no ponto 2F, que seria um ponto flutuante com duas casas depois do a vírgula, ou depois do ponto, no caso aqui o padrão americano. Ele está jogando R. Bom, ele faz isso como neste problema? A gente não sabia usar laço, ele iria fazer 5 vezes isso. E ao final daria um display aqui de fim de programa que eu fiz só para ficar bonitinho, encerrando o final. Certo? Nenhuma novidade aqui, era o que a gente trabalhava, e não se estressem que depois a gente vai lá no Octave, para mim não ficar intercalando, né, que demora para carregar no meu vídeo, já falei isso para vocês, eu explico aqui um conceito, introduzo ele, mostro aqui, daí eu vou lá para o Scratch, para o Octave, e a gente faz lá a demonstração. Então, sem o uso de laço, isso seria a codificação clássica no Octave para resolver esse problema. Bom, óbvio que a gente não vai fazer assim. Então, a gente usava lá no Scratch dois laços. Existiam 2 blocos que tinham o conceito de ter um laço de repetição, que era o repita até que uma condição fosse satisfeita. Por exemplo, repita até que o A seja maior que 10. Então, se o A entra em 1, ele vai repetir todos os blocos, ou os blocos que estão aqui dentro. Ou a gente tinha, o que era bem usual, principalmente naquele projetinho de jogos de vocês, de game, o famoso loop infinito, que é o sempre. O que é sempre? Sempre é sempre, né? Ele sempre vai executar o que está dentro desse bloco, a não ser que aconteça alguma condição. A gente já viu isso lá no Scratch, a gente vai ver isso também aqui em comandos. Para fazer o equivalente a esses dois, com laço, loop, né, o laço, como queiram, com teste lógico, no início, nós usamos o famoso enquanto. Se eu fosse dar português estruturado para vocês, eu iria dizer o seguinte, é o enquanto. Enquanto uma condição for verdadeira, ele vai executar tudo o que está entre o enquanto e o fim. Como a gente não está falando de uma pseudolinguagem, tipo português estruturado, Portugal, muitas vezes os livros de algoritmo usam esse termo, nós vamos jogar vocês para sintaxe já direto do Octave. No Octave, a sintaxe de um comando de laço com teste lógico no início é o while, que nada mais é o que a tradução literal pura e simples do enquanto, né? Então, o while, uma condição, enquanto uma condição for verdadeira, e a gente coloca a condição aqui, você executa todas as instruções que estão entre o while e o end. O end, simplesmente, como sempre funcionava no if lá, ele simplesmente indica o final de um comando. Aqui, no caso, é um comando do tipo loop, do tipo laço, o while e o end está aqui. Pois bem, se eu jogar isso para um diagrama de bloco, mesmo esquema. Tu tens uma condição, se esta condição é verdadeira, ele vai entrar no laço e vai realizar ou as instruções e vai manter esse caminho, ou vai manter esse loop até que essa condição não seja mais verdadeira. Quando ela não é mais verdadeira ou falsa, ele vai sair e vai passar para a próxima execução dos próximos comandos.
Quando a gente faz isso analogamente ao comando, então, se a condição é verdade... Deixa eu pegar a canetinha, né? Fazer minha riscaria tradicional. Enquanto esta condição aqui for verdadeira, ele vai ficar em um loop, em um laço, aqui dentro executando esta ou as instruções que vão estar entre o while e o end, tantas quantas vezes forem até satisfazer essa condição. Tá? Até que essa condição não seja mais satisfeita, seja falsa. Daí o que ele vai fazer? Ele vai executar a próxima instrução que está depois do end, porque o end sempre funciona assim, ó, está vinculado a um comando. Quando vocês têm dificuldade no início, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Verifica assim, eu abri um while, eu tenho que fechar o while, eu abri um if, eu tenho que fechar o meu if. Qualquer comando que vocês abram, vocês fecham. Vale a mesma coisa para parênteses. Quando tu abre um parênteses e coloca uma questão ou um comando, você tem que fechar um parênteses. Então, penso assim, se eu abro um comando, eu fecho ele com end. Se eu abro um comando do tipo if, eu fecho ele com end. Se eu abro um parênteses, eu fecho um parênteses. Se eu abro 3 parênteses, eu fecho 3 parênteses. Se eu tenho 3 ifs ou 3 whiles, eu tenho que ter 3 ends para fazer um a cada, vinculado a cada par, geralmente de dentro para fora. Então, o primeiro end está vinculado ao primeiro if que encontrar, por exemplo, o primeiro while, o segundo ao segundo, e o terceiro ao terceiro, ou de trás para frente, o primeiro ao primeiro, o segundo e o terceiro, né, gente? Tá ok? Isso tem que ficar para vocês. A maioria dos erros dos comandos aqui do while e do if é a questão de não finalizar, ou quando vocês têm o encadeamento deles, vocês têm que tomar esse certo cuidado, tá ok? Ótimo. Então, vamos lá. Agora, ainda, teoricamente, aqui e pelos slides, a resolução daquela tripa anteriormente falada aqui, que era pegar um valor de x, multiplicar por 3, atribuir a R e mostrar o R durante 5 vezes, ele fica com um código extremamente enxuto, que é esse aqui. Abre o while, fecha o while. O while tem uma condição, a condição está posta aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou inicializando, aqui você já sabe, limpa a tela, limpa o ambiente das variáveis, tá certo? Dá um clear all. CLC limpa a tela, clear all, limpa todo o ambiente das variáveis do Octave MATLAB. Count igual a 1. Eu botei entre comentários que eu inicializei o meu contador. Eu, Sausen, chamei o meu contador de count. Se tu quer chamar o teu contador de abóbora, problema teu, tá? Aqui é uma questão de definição de nomes. Então, o meu contador é count e ele foi inicializado em 0. Eu preciso fazer isso em alguns momentos, pessoal. É útil você fazer isso, principalmente se você não entra com um valor em Octave MATLAB com o comando input. Ele pode dar um erro de compilação, sem falar que você está sujeito a carregar sujeira do teu workspace ou de execução de outros programas se tu não usou o clear all. A boa política, se a gente pode falar assim, de programação, os bons métodos de programação, falando um linguajar mais correto, é você fazer logo no início a inicialização das tuas variáveis. Eu tenho essa mania, eu tenho esse toque, inclusive. Eu sempre inicio limpando a tela, você já deve ter visto, dando um clear all e inicializando minhas variáveis. Pois bem, uma vez que eu inicializei minhas variáveis, eu já posso deduzir que a minha lógica foi eu implementar um contador com a condição do meu laço. Então, se o meu contador é menor que 5 e ele foi inicializado em 0, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que executar isso aqui 5 vezes. Como ele vai executar 5 vezes? É fundamental que quando eu uso comandos do tipo while, eu incremente a minha condição de parada. A minha condição de parada é o meu contador. Quando? Quando ele for igual ou maior que 5. Porque enquanto ele for menor que 5, 0 é menor que 5, 1 é menor que 5, 2 é menor que 5, 3 é menor que 5, 4 é menor que 5, 5 é menor que 5? Não, cai fora. Agora, se eu esquecer e esse é o erro clássico quando a gente usa laço, se eu esquecer de de incrementar o meu contador, fazer conta que ele não existe aqui, o que é o incremento? Contador mais 1.
ele próprio mais 1. Se ele não existir aqui e eu entro com ele com 0, 0 é menor que 5, então ele vai pedir o valor de x, botar em x, multiplicar x por 3, botar em R, imprimir R. Aquilo que a gente fez antes. Vai voltar, o contador não foi incrementado, fazer conta que não tem essa linha. Quanto ao contador? 0. 0 é menor que 5? Vai fazer tudo isso aqui. Quantas vezes? Ad infinito. Até que você se toca que teu programa está em loop. Geralmente ainda, se tu está em laboratório, tu levanta o braço e diz, professor, o meu computador não está fazendo nada, está parado. Na verdade, ele não está parado, ele está em loop infinito, porque você não incrementou. Se tu não incrementou, ele nunca vai ser falsa essa condição, porque ela foi inicializada verdadeira. O que é inicializado verdadeiro? 0 é menor que 5. Se tu não mexer em contador, a vida inteira ele vai ser menor que 5. Então, deixa eu pegar aqui a minha borrachinha. Então, você tem que colocar o contador. Então, agora continuando, o contador aqui é 0. 0 é menor que 5, ele faz tudo isso. 0 mais 1 vou botar aqui 1. Ótimo. 1 é menor que 5? Ele vai fazer tudo isso, vai incrementar segunda vez o contador vai para 2, daí ele vai para 3, daí ele vai para 4, daí ele vai para 5. 5 é menor que 5? Não, 5 não é menor que 5, 5 é igual a 5. Daí é falso, não verdadeiro, ele vai para o final do end. Qual é o final do end? O próximo comando não existe. Acabou o programa. Pronto, a gente já descobriu como funciona. Vamos agora mostrar isso, pessoal. Antes de eu ir para lá, vou dar o último comando, que é o comando pause. O que faz um pause? Dá uma pausa, né? Isso é bem fácil de responder. O pause é para quê? Em alguns momentos, em alguma implementação, vocês querem dar um tempo para vocês olharem, por exemplo, o incremento de um número. Eu vou fazer um incremento de um número aqui e vou fazer ele parar. Por exemplo, aqui, vamos pegar o exemplo, melhor é a gente olhar o exemplo que a gente está propondo, né? Eu limpo a tela, limpo as variáveis, eu inicializo a minha variável A em 1, a minha variável B em 10, e faço uma brincadeira aqui do tipo, enquanto o A for menor que o B, 1 é menor que 10. Com certeza, né? O que ele faz? Ele adiciona 1 ao A e subtrai 1 ao B. Então, na primeira vez, vamos lá, 1 e 10. 1 é menor que 10? Quanto é o A? O A vai para 2. Vou botar aqui. Porque A é mais 1, vai para 2. O meu B era 10 menos 1, ele vai para 9. Acreditam, isso é um 9. 2, que é A, é menor que 9? Então eu vou somar de novo. O incremento, a brincadeirinha. Eu não estou falando aqui, desculpa, eu esqueci. Depois eu imprimo o A, imprimo o B e espero um segundo. Como um segundo? Porque eu dei um pause 1, onde o que está dentro do parênteses, está escrito aqui, pessoal, isso, só para relembrá-los, qualquer dúvida de comando, help, o nome do comando, ele te devolve exatamente isso aqui, pessoal. O descritivo do que é o comando. Pois bem, o que está dentro do parênteses é a pausa que vocês dão em segundo. Você pode usar fracionários do tipo 0,5, sempre o decimal é americano, é ponto, não é vírgula, tá, pessoal? 0,5, obviamente, é meio segundo. 0,25 vai ser um quarto de segundo. 3 vão ser 3 segundos. Não façam isso que vocês vão ficar 3 segundos parados. Porque isso é legal, porque vai mostrar os valores de A e B para vocês irem acompanhando que eu estou fazendo o teste de mesa. Então, continuando. Na segunda vez vai ser 2 e 9, daí entrou na terceira vez. 2 é menor que 9, o A vai para 3, o B vai para 8, porque ele está diminuindo. E assim sucessivamente, depois vai para 4, isso aqui vai para 7, depois isso aqui 5, isso aqui vai para 6, ainda é menor, 5 é menor que 6. Agora esse aqui vai para 6 e esse aqui vai para 5, inverteu, né? 6 é menor que 5? Não, parou, fim de programa. Pronto. Vamos agora brincar um pouquinho com esses conceitos lá no Octave. Deixa eu só estabilizar a imagem aqui, tomar uma aguinha. Deixa eu vir para cá. Onde é que vocês estão? Estão tudo aí ainda? Estão tudo aí ainda. Aqui no Octave, pessoal, está exatamente o primeiro programa.
O primeiro programa, na verdade, estava assim. Eu fiz um copia e cola, tá? É o exemplo 3.1. É aquele exemplo que a gente havia falado para vocês. Limpa a tela, limpa o ambiente das variáveis, inicializa o meu contador em 0 e usa o meu while. O while, olha o que acontece. Eu abri um while, eu fechei um while. Ele está bem intentado aqui, ó. O que é isso? Isso aqui é outra técnicas de boa programação. Você verifica que tudo que está um pouquinho para dentro aqui, no Octave, pessoal, no online, eu desconheço. Deixa eu ver o que é isso aqui. Eu desconheço, mas se fosse no Octave instalado na máquina de vocês, ou no MATLAB, vocês selecionam, dão um botão direito, ele tem uma das opções intentar automaticamente. Ele faz isso para vocês. Ou ele tem um iconezinho aqui em cima que diz Intenting Automatics, tá? É só vocês selecionarem o que vocês querem e clicar. Aqui, infelizmente, os recursos são mais modestos, vocês têm que fazer essa intentação meio no visual e no braço. Só para entender, a intentação é essa entradinha, este parágrafo aqui, para vocês ficarem mais visual. O que quer dizer? Todos que estão na mesma linha, eles estão no mesmo laço. Então, o Ali abriu aqui, fechou aqui. Isso é muito interessante para vocês visualizarem e pegarem essa sistemática no início. Mas continuando ao nosso problema. Nosso problema era mostrar na tela e solicitar ao usuário 5 vezes a variável x, multiplicá-la por 3 e implicá-la no R e mostrar isso na tela. Aqui estão os comandos que a gente já explicou lá. E aqui está o famoso contador. Inicializei meu contador em 0, incremento ele 1 a 1, enquanto ele for menor que 5, ele vai fazer. Vamos ver se está ok? Olha aqui, ó. Está sublinhado, eu vou salvar. Por favor, reconecte. Vamos reconectar. Fiquei muito tempo falando, reconectou. Você já deve estar se acostumando com isso aqui, né? Vou salvar ele agora. Agora ele salvou, agora eu vou rodar o meu programa que está aqui, ó. Primeira coisa que ele vai me pedir, entre com o valor da variável x. 1, 1 vezes 3, 3. Foi para a segunda vez. 2, 6, 3, 9, 4, 12, 5, 15 e final do programa. Executei 5 vezes o mesmo trecho de código de programa, ele fez isso 5 vezes. Pegou o valor, multiplicou por 3 e mostrou na tela. Por que ele fez isso? Porque eu inicializei ele em 0 e testei enquanto ele for menor. Então, ele fez 5 vezes. Tem que tomar um cuidado na inicialização. Se eu usei só o menos aqui, pessoal, e, por exemplo, eu inicializo ele em 1, o que ele vai fazer? Ele vai executar não mais 5 vezes, mais 4, quer ver? 1, 2, 3, 4 e fim de programa. Mas como, Saulo, você está testando com menor que 5? Claro, ele já entrou com 1. Então, a primeira vez ele é 1, a segunda vez ele é 2, a terceira vez ele é 3, 4. Quando ele fizer a quinta vez, para ser a última, 5 é menor que 5? Não, 5 é igual a 5. Daí ele não vai fazer a quinta vez. Ele vai fazer 4 vezes só. Se eu quero inicializar em 1 aqui, eu tenho que dar um maior igual. Vamos ver se funciona? A lógica é a mesma. Salvei e vou rodar. 1, 2, 3, 4, 5. Funcionou. Então, o while, muito cuidado quando vocês usarem a questão do menos só, menor só, e a inicialização. Então, se eu quiser inicializar em 1, eu tenho que ser menor ou igual a 5, onde daí o 5 vai ser o meu limite. Se eu quiser inicializar em 0, eu só uso o menor, que ele vai resolver o meu problema, porque ele começa a contar em 0. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, pessoal, é isso aqui, ó, que eu já comentei lá, mas agora vamos testar na prática. Eu comentei a linha do incremento, que seria analogamente a deletar ou esquecer de incluir o contador que vai propiciar o fim dessa condição, só para vocês verem o que vai acontecer. O que vai acontecer? Bom, se vocês tiverem tempo, a gente fica até amanhã aqui digitando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Não vai parar, tá? Eu até acho que aqui ele para, porque, na verdade, o Octave tem um limite de tempo de execução, né? Que eu não me lembro se é 15 segundos ou 20 segundos. É um esquema assim, ele tem um limitante.
Agora eu não sei te dizer, sinceramente, qual é o tempo. Mas ele vai ficar ad infinito. Como eu faço para parar essa execução? Ele não vai parar, pessoal. Porque se eu olhar aqui nas minhas variáveis, deixa eu abrir aqui as variáveis e mostrar para vocês, o meu contador aqui, ó, já está em 6 e vai ficar eternamente aqui. Está contando 6. Ah, não, isso aqui está da anterior, desculpa, pessoal, não está em 6 nada. Tá? Deixa eu dar um Ctrl C. Meu contador não está sendo incrementado, ele está pegando o código anterior. Ctrl C. Aí, agora como é que eu... Command C. Que é legal ali, não? Tranca. Então, vamos fazer o seguinte. Quando vocês... Ó, mais uma que eu aprendi. O Octave online, ele não está citando Ctrl C. O que faz o Ctrl C? Na execução, tanto do Octave quanto do MATLAB, se ele for instalado, se ele está rodando local, ele simplesmente para a execução de um programa. Aborta, cancela. Tá? Então vai me dizer, mas não funcionou, Salso, como é que tu parou? Como eu sei que é um numérico, eu botei um alfanumérico, aí ele deu pau. Eu botei um ali, dele parou a execução. Daí, infelizmente, aqui, até que eu descubra outro jeito, depois eu posso até dar uma gugada para ver, ele não tem nenhum botãozinho de stop ou de parar aqui que eu conheça. Vocês vão ter que errar uma sequência. Ou o famoso, coisa mais tosca, fechar a execução dele e abrir, tá? De novo, pessoal, o Octave Online é para quebrar galho, ele não é uma ferramenta de produção, a gente já falou sobre isso, né? Tranquilo essa parte aqui, pessoal, da utilização do while. Quando usa o while, a gente vai ter uma condição, essa condição tem que ser satisfeita para ele executar o que está entre o while e o end. Sempre quando usa o while e a condição, vocês têm que se ater à inicialização da tua condição, ou da tua variável, e incremento da mesma, ok? Pois bem, outro exemplo que a gente tinha visto, deixa eu ver se eu tenho aqui, exemplo, aula 3, exemplo. Deixa eu ver aquele que tem o counting while. Aquele do A e B. Vamos brincar um pouquinho com ele? Aquele do A e B, que a gente já havia explicado para vocês, está o código aqui, não sei se vocês estão visualizando, como vocês não reclamaram, eu acredito que estejam vendo bem, né? Esse exemplo aqui, pessoal, é uma brincadeirinha que a gente inicializou o A em 1, o B em 10, poderia fazer outros valores, depois a gente pode brincar, sem problema. E está testando, enquanto A for menor que B, ele soma 1 a A e decrementa 1 a B. Então, aquela história, o A sobe, o B desce. No momento em que o A não é mais menor que B, o que vai acontecer? Para a execução. Eu estou dando um pause para vocês acompanharem isso, porque à medida que ele incrementa o A ou decrementa o B, ele está mostrando aqui na tela. Só relembrando os printfs. Barra N é para dar um salto para a próxima linha. O A igual %D vai mostrar a variável D como decimal aqui e pular mais uma linha. Ele vai fazer a mesma coisa para o B. Então, vamos lá. Vamos rodar. Olha, primeira vez 2 e 9, depois 3 e 8, depois 4 e 7, depois 5 e 6, depois 6 e 5 e fim de programa. Porque até aqui, 5 é menor que 6. Agora, 6 não é menor que 5. Se vocês olharem, olha aqui, por isso que eu botei um segundo. Está dando um tempinho para vocês pensarem. Na verdade, eu achei meio lento, tá? Muito rápido. Seria 2 segundos. Eu vou salvar, eu acho que a gente consegue ver melhor. Inicializar em 1 e 9, depois vai ser 2 e 9, 3 e 8, 4 e 7, 5 e 6, 6 e 5, ó, 15, vira o timeout aqui, pessoal, é 15 segundos mesmo. Então, se tu botar 2 aqui, ele vai estourar o tempo, olha o que aconteceu, ó, vai estourar o tempo. Ele só tem 15 segundos que ele pode executar, ó, 4, 3, 2, dá para adicionar. Não deu tempo. Acho que tem que fazer o upgrade, tem que pagar aqueles $3 lá para vocês terem o upgrade. Então, aqui já tá a resposta da limitação também. Pegaram essa ideia do pause, pessoal? Obviamente que eu botei aqui, eu posso fazer ele fragmentado. Vou botar 0,1 aqui. Vai ser quase imperceptível esse pause. Olha o que acontece. Ou seja, ele roda muito rápido, vocês não conseguem ver. O pause tem esse objetivo, é quando vocês querem verificar a ocorrência. Então, a gente usa ele não tem muita utilidade a nível de programação estética,
Mas quando tu quer debugar o programa, descobrir o erro, às vezes é interessante você botar o pause e dar os print. Outra questão que a gente usa muito, quando vocês não querem dar o print, vocês podem fazer assim, ó. Deixa eu ensinar outro truquezinho para vocês de programador, tá? Quando tu não quer fazer os prints, tá com preguiça, tira os pontos e vírgula, que daí ele ecoa na tela essa informação. Querem ver? Só 01 aqui não vai dar para ver nada, né? Vamos botar um segundo. E aqui, fechei. Eu tirei os prints, ó, pode ver que eu comentei. Vou rodar. Olha ali, ó. Ele aparece os valores. Por quê? Porque eu simplesmente tirei o ponto e vírgula. Ele aparece, é claro, que no formato A igual a 2, B igual a 9. Ele ecoa na tela, só tirando os pontos e vírgula. Ah, então não preciso fazer o printf. Não, de novo, isso aqui é uma engembração, né, pessoal? É para os programadores preguiçosos, quando tu está debugando o código. Daí, então, é uma boa alternativa. Se eu voltar aqui aos pontos e vírgula, ele não vai mais ecoar na tela. Daí, obviamente, olha que emoção. O que está acontecendo? Era exatamente isso, por isso que a gente usa os print, usa os disp, usa os sem ponto e vírgula e adiciona a questão da pause. Legal, galera? Tudo tranquilo aqui? Nenhuma pergunta em relação a isso? De boa, senhor. Eu tenho uma pergunta. Que comando a gente pode usar para parar o programa no meio do código? Break. Já vai ser objeto ali nos próximos... Eu acho que eu mostro isso nos próximos slides aqui. A gente vai ver. Eu tava procurando quando tava fazendo as listas de atividade. Uhum. Eu achei return, só que tava meio estranho. Não sei se o return volta ao anterior. Não, usa break. Já vou mostrar para vocês aí. Beleza. Mas, sim, essa pergunta é bem pertinente pelo seguinte, a gente não trabalhou, mas lá no início no Scratch, vocês tinham o bloquinho sempre. Aliás, já que eu estou no Octave aqui, eu vou mostrar para vocês o que seria efetivamente aqui um sempre, tá? O teu sempre é, por exemplo, um while 1. O que é um while 1? É um while infinito. Enquanto 1 é 1. É isso que eu estou fazendo. Neste caso aqui, se eu usar um while 1, ele vai ficar fazendo isso para a vida inteira. A gente pode depois pegar um exemplo, eu tenho no slide. Neste caso aqui, eu vou ter que usar o comando break. Eu vou ter que botar uma condição para parar o meu programa. Que é justamente isso que o colega de vocês perguntou agora. Para mostrar isso, vamos voltar agora para os nossos slides. Deixa eu estabilizar um pouquinho a imagem aqui para vocês e para mim. Aqui a gente parou falando do pause. E exatamente aqui tem o famoso break, né? Parece que foi combinado, aí acho que foi o Arthur que me perguntou, né? Então é justamente assim que a gente para a execução de um loop. Seja ele while, seja ele for, seja qualquer um dos tipos de loop. No nosso caso, do Octave, só tem esses dois comandos, né? O while e for, que a gente vai ver depois. Então, vamos lá. Como funciona? A estrutura while permite que um grupo de comandos seja repetido por um número indeterminado de vezes. A gente já sabe disso. Esse número indeterminado, na verdade, ele é baseado em uma condição. No entanto, a condição de interrupção é testada no início da estrutura. Isso a gente já sabe. Em várias situações, em programação, se faz necessário interromper a execução de uma repetição verificando a condição no interior da estrutura e não no seu início. Como assim no interior? Eu posso fazer um laço, eu sempre brinco assim, ó, que seja infinito enquanto dure, né, cara? Que nem aquele poema, né? Aquele poeta. O laço while 1, por exemplo, é um laço infinito enquanto dure, enquanto eu não boto uma condição e dou um break nessa condição. Que é exatamente isso que a gente está vendo aqui ao lado, ó. O while, deixa eu ir para a minha canetinha, fazer aquelas riscaria tradicional. Este while está indo até o end. Ah, mas por que não só esse end? Porque eu já falei assim, ó, a gente começa de dentro para fora. Este end está vinculado a este if. É assim que a gente lê os programas. Então, tu pode pegar... Eu tenho essa mania de procurar o primeiro e o último, ou o certo seria tu pegar o último while e ir para dentro, depois procurar o outro e ir para o mais próximo, e assim sucessivamente. Mas vamos lá. Esse while 1 é um while infinito. Seria o sempre o equivalente ao sempre lá no Scratch, no bloco sempre.
Então, tudo que está entre o meu while e end vai rodar de forma infinita. Infinita, mas vocês podem ver que eu finquei um C, uma condição dentro do while. E nela eu dei um break. O que faz o break? Para a execução. Do programa? Não. Da rotina em que ele está inclusa. Leia-se, este while aqui vai ser parado. Aonde ele vai jogar? Vai jogar para o próximo comando depois. Se eu tiver um outro while aqui, pessoal, ele vai entrar e vai executar normalmente esse while, vai executar todas as rotinas que vão ter. O break sempre está vinculado ao while em que ele está, desculpa, ao laço em que ele está inserido. Tá? Se eu tenho um encadeamento de while, e esse break ele só vai quebrar o primeiro deles. Os demais vão continuar nas condições. Então, é esta a ideia do break. Vamos dar isso um exemplo mais concreto? Está aqui o exemplo 4, depois a gente vai lá e vai brincar com ele. O que eu estou fazendo? Limpando a tela, limpando a área de comandos, inicializando a variável A com 1, inicializando a variável count com 1, e estou testando. Enquanto o meu A for menor que 10, o A foi inicializado em 1, 1 é menor que 10, ele dá um display do count, que é 1. Count é meu contador, eu uso o count para contar. Quando eu preciso contar alguma coisa, eu mostrar na tela um incremento. Disp count, ele vai mostrar 1, ele vai incrementar o contador, vai passar para 1 mais 1, 2, e vai testar. Quando o meu contador atingir, ou seja, é igual a 5, ele para a execução. A princípio, você pode pensar o seguinte, eu inicializei o meu A em 1, enquanto o A for menor que 10, o Salzy não está incrementando dentro do while aqui, o A vai ficar infinito. Realmente, o raciocínio de vocês está correto. Isso aqui, por esta condição aqui, o meu while seria infinito, porque eu inicializei o A em 1 e nunca incrementei ele dentro do laço. Ele vai ficar a vida inteira como 1, e 1 a vida inteira vai ser menor que 10. No entanto, eu tenho uma segunda condição aqui dentro do laço, em que diz que quando o contador atingir 5, e ele foi inicializado em 1, e ele é incrementado 1 e 1 a cada execução do while, ele break, ele para o programa. Vamos ver se isso está certo? Mais demorado é essas trocas, né? Só um minutinho. Voltou. Esse é meu exemplo. Deixa eu ver o número dele. É o exemplo 4. Aqui. Tá? Viu como eu digito rápido? Então, simplesmente aqui, pessoal, está transcrito aquele nosso exemplo. Mesma coisa. O A foi inicializado em 1, meu contador em 0. Ah, desculpa, não é esse aqui, não. Estou falando bobagem. Não é. Eu não digitei, será? While 1. Não. Deixa eu ver se eu consigo pegar lá para não... Não consigo pegar. Ah, preguiça é uma coisa triste, né? Então, vamos arrumar isso aqui. Na verdade, ele estava aqui, eu que alterei antes na explicação, agora que eu acabei de me lembrar. Em vez de ser o while, vai ser A menor que 10. Tá? Não, tudo errado. Contador. Isso aqui é o que dá a gente ser preguiçoso, né? Quando tu quer usar código, mas eu já vou arrumar. Contador 1, A não incrementa. Vamos tirar tudo isso aqui de dentro. Vamos usar essa questão, o que eu faço? Eu dou um disp no count, eu quero mostrar o contador, que foi inicializado em 1, o A em 1. Depois, eu incremento o meu contador mais 1, famoso, né? Sempre quando tu quer incrementar uma variável ou um contador, você usa ele mais 1. Dá o display, incrementa, e agora eu vou dar uma condição de parada. Se eu fizer isso aqui, pessoal, até aqui, ó, há de convir que nunca vai parar o meu código. Porque o A foi inicializado em 1, ele sempre vai ser menor que 10, ele vai mostrar o contador e vai incrementar. Mostrar o contador, posso rodar aqui para mostrar para vocês que isso aqui é uma implementação
de um laço infinito, dado uma condição que nunca vai ser incrementada. Querem ver? Vamos fazer a coisa certa agora. Vou rodar aqui. Olha aqui. Ele parou a execução. Ele botou muito payload too large. Ele parou a execução por quê, pessoal? O meu contador aqui chegou em 10.794. Possivelmente, neste valor aqui, ele estourou o tempo de execução, que era de 15 segundos. Ele ficaria em loop infinito. É justamente por que o Octave faz isso. Porque senão vem um malandro lá e faz exatamente isso aqui que eu fiz e deixa executando de forma infinita usando os recursos do servidor que eles estão disponibilizando de forma gratuita para todo mundo. Então, um dos motivos dele limitar em 15 segundos a execução de um programa é justamente para isso. É só para vocês aprenderem a programar aqui. Se querem programar coisa mais séria, baixem ele na sua máquina e executam. Então, aqui já está uma resposta clássica. Olha a sacanagem que seria eu deixar um programa em loop. Ele simplesmente ia ficar usando recursos lá do Octave Online, do servidor, que isso está rodando em alguma máquina, né? Desta forma. Então, ele abenda, tranca a execução em virtude disso. Mas esse laço aqui é infinito enquanto a lógica, porque eu inicializei ele em 1, ele sempre vai ser menor que 10. Eu poderia também usar isso aqui, pessoal, o while 1, que é o while clássico de while infinito. Vou selecionar ele, vou salvar e vou executar. O que ele vai fazer? Ele vai ficar mostrando, ó, aqui ele já trancou em 7.108, ó, ele está parando a execução e deu o payload. Depende muito da execução, quanto ele vai ser mais rápido ou não. Então, ele está parando em 7.000 de novo, gente, porque estourou o tempo de execução permitido no programa. Senão, ele ia ficar de forma infinita aqui, mostrando um númerozinho aqui para vocês. Porque ele está dando display incrementando. Legal. Então, eu vou deixar aqui o while 1, ou vocês poderiam fazer o while menor que 10. Não precisa ser nem 10, poderia ser menor que 2, porque eu inicializei ele em 1 e nunca incrementei. Beleza, então isso aqui vocês entenderam? Ótimo, eu vou deixar o while 1 para ficar mais bonito, que é conceitualmente como a gente chama um laço infinito. Para esse laço infinito parar, eu tenho que dar uma condição. Eu dou uma condição ou testo uma condição através do comando if. Então, se o meu contador for igual a 3, eu vou usar 3, eu vou fazer o quê? Break. Ó, já pintou em vermelhinho, né? Vermelho é uma cor bonita, né? Quer dizer que é um comando, uma palavra reservada. E vou dar um end, olha, já botou o end para a esquerda e tenizou ele bonitinho aqui com if, ó. Então, começou a condição, terminou a condição. Começou o while, terminou o while. A condição é se o contador chegar a 3, é igual a 3, sendo inicializado em 1, incrementando de 1 em 1 aqui, ele vai dar um break. Este break vai parar o quê? Esse while. Esse while vai parar, vai vir para o próximo comando. O próximo comando é os disp de fim de programa. Vamos ver se funcionou. Vou rodar. 1, 2, e no terceiro, olha só, ele entrou em 1, gente. Tu disse, Sausen, por que não apareceu o 3? Olha a lógica. Tu já entrou com 1, tá? Ele mostrou o 1, incrementou para 2, testou se é igual a 3, não é. Ele vai para a segunda vez, é 2. Mostrou 2, incrementou para 3 e testou 3 igual e parou a execução. Ele nem sequer mostrou o 3 porque ele incrementou e passou. Entenderam? Mas se tu olhar aqui o count, ele vai estar como 3. Ele só não foi dado o display porque eu dava o break antes dele. Tá ok? Ótimo, pessoal. Alguma dúvida em relação ao while, o while infinito, o while infinito com condição de parada e a questão do break? Bem tranquilo? Tranquilo. Acho que tá de boa, senhor. Beleza. Na verdade, conceitualmente, tudo isso não é nenhuma novidade para vocês. Vocês já implementaram isso no Scratch. A gente só está falando, de novo, estou sendo repetitivo, desculpa, né? Mas só estou mostrando para vocês o quão é fácil programar quando a gente sabe resolver algoritmicamente um problema. Se eu sei encontrar padrão, se eu sei resolver ele por algoritmo, o que nós estamos fazendo aqui é mostrando comando para vocês. Isso aí o Google faz, o Help faz. Tá? De novo, depois que a gente exercitou a questão de aprender
uma linguagem algorítmica, definir o problema, procurar o padrão, aquela história toda, abstração, procurar um padrão, verificar os padrões e implementar. A implementação é simples. Então, assim, ó, não se invoquem quando vocês vão, em algum momento da vida de vocês, se depararem, ou arrumar um emprego, ou fazer um estágio, alguma coisa. Ah, agora aqui vocês trabalham com o quê? Ah, eu trabalho com Java. Ah, não, mas a gente só usa Python aqui. Não tem problema. 2 toques tu aprende Python. Porque tu tem que aprender sintaxe. O raciocínio lógico, a estruturação do raciocínio lógico, o algoritmo, vocês já têm. Então, assim, ó, vai ver que vai ser muito mais fácil. Gabriel, o ar infinito pode ser com true também? Pode. Eu acho que o Octave, deixa eu ver se o Octave aceita. Agora eu fiquei na dúvida. Aceita. Uhum, mesma coisa. A ideia é a mesma. A lógica é a mesma. Oi, senhor. Quando comentou ali dos códigos, você sabe onde é que dá para achar mais de boa o código, assim, do Octave? Porque eu fui procurar na internet e é um parto para achar qualquer coisinha do Octave. Tá, o que tu diz o código fonte do Octave ou códigos em Octave? Ah, é tipo while, esses negócios. Eu queria ter colocado um while na atividade Aham. e eu não tava achando. Tá, entendi. Quando tu quer dar uma bugada, talvez do Octave a gente não tenha, mas se não coloca assim, ó, vamos lá, entendi. Programa que calcula o número bota em MATLAB. É a mesma linguagem. É que vai encontrar alguma coisa. Talvez o Octave o pessoal não usa muito aqui. É isso que tu tá me perguntando, Arthur? Isso, tá. Procurar por MATLAB em vez do Octave. Porque a sintaxe é a mesma. Tá? A sintaxe é a mesma, copia e cola. Os .m em MATLAB roda no Octave, tá? O oposto, às vezes, que não é verdade, tá? Às vezes, tu tem alguns comandos específicos lá do MATLAB, numa toolbox lá, específica de, sei lá, de cálculo numérico, ou de cálculo matricial, ou se não faz alguma coisa muito específica, tu não vai achar no Octave, mas o oposto sempre é verdadeiro, tá? Não se estresse quanto a isso. Ó, vocês viram ali com 2 perguntas, pessoal. Quando você tem o domínio, isso que tem que ficar bem presente, e eu insisto nisso para vocês, que o programar em uma determinada linguagem é decoreba de comando, gente. Tá? O que vocês têm que se preocupar é entender o problema. De novo, se tu não entende o problema, tu não resolve. Definir ou procurar padrões de execução, um algoritmo que consiga resolver aquilo, aquela história que eu dizia para vocês, pega um vetorzinho de 3 elementos, 3, 2 e 1, ordene ele, daí tu dá uma risadinha e diz 1, 2, 3. Por quê? Porque tu já visualizou, mas de novo, para e pensa como tu chegou a essa conclusão. Peguei o primeiro elemento, olhei com o segundo. Se o segundo é menor que o primeiro, eu inverto. Se eu inverto, eu uso as posições de troca de variáveis. Gente, uma vez que você consegue pegar essa estruturação algorítmica, tu resolve os problemas. Depois que tu resolveu algoritmicamente, tu procura comandos. O colega de vocês, não sei que pediu, pode botar um true lá, vocês viram? Não sei. Eu falei assim, possivelmente pode, mas como eu vou lá e testo, cara. Porque comando a gente testa. Comando, se a gente não sabe, a gente usa o help. Help aqui, dá o comando. Ou tem uma coisa assim, um sitezinho bem bom, novo, chamado Google, né? Vocês podem procurar e vai achar. A gente faz essas brincadeiras para dizer assim, ó, depois para vocês trocarem de outra linguagem, vai ser fichinha, tá? Se estressem, se preocupem, dediquem um bom tempo em fazer o algoritmo. Se esse algoritmo é um algoritmo genérico, se ele é um diagrama de bloco, se vocês se sentiram bem lá no Scratch, tem gente que adora, tem gente que odeia o Scratch. Uns me falam assim, isso é muito mais fácil trabalhar aqui no Octave. Eu também acho. Eu acho mais difícil me achar nos blocos lá do Scratch, mas o Scratch tem essa questão do lúdico, do tu montar sem saber e sem se preocupar com sintaxe, porque tu pega e arrasta e vai encaixando os bloquinhos até dar certo. É tipo um Lego nessa história. Aqui, quando tu programa, tu tem que saber a sintaxe. Ou tu tem que, se não sabe, tu vai ter que ler as mensagens. E depois, essa é a segunda questão. Se vocês conseguem fazer uma leitura básica do inglês técnico, vocês vão descobrir certinho onde está o teu erro. Ele vai te dar um indicativo.
tá? Eu não sabia ali quanto tempo era de execução, não me lembrava que era 15 segundos. Ele deu uma mensagem ali no primeiro loop infinito que eu fiz. Então, esse tipo de coisa, pessoal, como a gente está se aproximando do final da disciplina, já falei isso para vocês, isso tem que ficar para a vida de programador de vocês. Procurem padrão, resolvam o algoritmo, seja mental, seja genérico, seja um diagrama de bloco, seja um desenho, seja artifícios que nem eu mostrei para vocês, de debugar. O que é debugar? É botar break, é botar pause, é botar display, é tirar os pontos e vírgula. Pega esses macetezinhos, tá? Eles parecem basicão, mas vocês vão combinando isso e vocês vão construindo, alterando. Naquela máxima, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se copia, né? É um pouquinho dessa ideia. Por isso eu também não sou invocado, daí os caras falam assim, tem que fazer a prova, tem que fazer o trabalho. Dá para usar a internet. Bom, vocês estão usando a internet, senão não assistem a aula, né? Mas quando a gente tinha aula presencial, uma época tinha uma neura, assim, a gente dava as provas no laboratório e tirava os cabos de rede para vocês não usarem a internet, porque senão tu poderia procurar o comando, ou senão tu poderia mandar um programa para lá e para cá. Velho, isso aí vai acontecer na tua vida. Entende? Tu vai ter acesso à internet, tu vai ter acesso ao YouTube, tu vai ter acesso a Google, mas qual é a diferença que faz? É você entender o problema. Por isso que eu estou repetindo isso várias vezes. Tentam e gastem um bom tempo na resolução algorítmica do processo, tá? E o resto também é verdadeiro. Daí muitos me falam assim, ó, mas o programa do fulano de tal, o seu programa ficou bem curtinho, eu fiz uma tripa. Bom, então tu não estruturou teu algoritmo, velho. Porque essa tripa refletiu no teu raciocínio. Se tu não estruturou ele, saiu a lá louca, e vamos chamar assim, vamos fazer uma analogia. Quando tu vai para algum lugar físico, pega o carro, a pé, ou de bicicleta, ou de moto, tá? Eu vou, por exemplo, vamos falar aqui de Ijuí. Eu saio lá da universidade, lá da Unijuí, do campus, e quero chegar na praça. Em algum momento, tu tá roteirizando, tu tá fazendo esse teu algoritmo. Eu vou sair do campus, eu vou sair lá por fora, pela saída externa, atrás do campus ou na parte da frente. Não, eu vou sair da parte da frente, eu vou pegar toda aquela parte do rodocomércio e vou descer e vou reto até a Praça da República. Daí o outro vai dizer, não, mas aquilo é uma encheção de saco, tem 37 sinaleiras lá, até tu chegar, vamos fazer o seguinte, sai pelos fundos do campo, pega 21 de abril e entra lá em cima. Tu roteirizou. Então, se tu sai programando a lá louca, tu não vai sair ao léu assim, ó, chegou na frente do campus, eu vou pegar a esquerda. Não, a esquerda tu vai para Catuípe, velho, tu vai pegar a faixa, tem que pegar a direita para ir para o centro. Então, tu tem que estruturar isso. Se tu estruturou, se tu pensou num algoritmo equivocado, como tu acha que vai ser tua implementação? Mas eu nem pensei no algoritmo, eu saí implementando. Só pode dar M no final. Não tem como. E o oposto também é verdadeiro. Se tu tem bem estruturado teu algoritmo, tu implementa. E daí, mais adiante, vocês vão ter, eu vou trabalhar com a parte de ordenação, tá? De uma matriz, ou de um vetor, ou de um arquivo. Existem métodos e algoritmos clássicos de ordenação. Eu vou estudar 1, 2, 3, e vou fazer combinações deles. Eu não preciso saber tudo. Eu posso combinar essas alternativas. Isso já é encontrar padrão, programação modular, mais adiante vocês vão trabalhar com conceitos de orientação a objeto, que não é a programação estruturada, como nós estamos vendo, reutilização de código. Tudo isso vai evoluir a programação de vocês, o desenvolvimento de vocês, mas nunca vai mexer na parte algorítmica que vocês devem estar ou já construíram neste tipo de disciplina, neste tipo de exercício. Tá legal? Chega de conversa. Vamos lá, vamos ver o que falta. A gente viu até então, pessoal, só um dos tipos de laço que o Octave MATLAB implementa, tá? Que é o while. O próximo e único, né, o segundo e final, é o comando for, tá? A maioria das pessoas adora, tem paixão por for, tá? Eu sinceramente também gosto, mas por um outro motivo, não que o while seja ruim de implementar. O while se trabalha com uma condição, tu inicializa tuas variáveis, tu incrementa teus contadores, tuas variáveis e tu controla elas. No for parece tudo automático. Tu bota for i igual de 1, 2 pontos, 10, ele vai inicializar o i em 1, vai ir de 1 até 10, e vai testar, quando chegar em 10, ele para a execução. É uma maravilha. Só que a gente não percebe que ele está tudo intrínseco dentro do comando for.
Então, é justamente isso que a gente vai ver agora, como é a sintaxe do comando for. Então, laços com variável de controle do tipo for, que é para, tá? Os laços que possuem um número finito de execuções, você tem como definir o número de execuções, eu vou executar 3, 5, 7 ou 10 vezes, tu usa o for. Pode ser processados pela estrutura for. Ah, mas o while não pode fazer isso? Pode. Só que o while eu tenho que ter a condição, eu tenho que inicializar a variável, eu tenho que incrementar a variável e eu tenho que controlar a variável. Ah, então ele é horrível. Não, gente, às vezes tem casos que é melhor tu usar o while, tem casos que é melhor vocês usar o for. Quando eu vou perceber isso, quem vai perceber é vocês, na implementação, no método que vocês usar para resolver, no algoritmo de vocês. Pode implementar tudo com for, pode implementar tudo com while. Absolutamente simples isso, tá? Alguns problemas vão ser mais fáceis de implementar com for do que o while. Se tu é muito distraído, vamos usar essa palavra, que não quer se preocupar com incremento, não quer se preocupar com inicialização, e principalmente se o teu problema é finito, em número de vezes, com certeza o for é mais fácil de usar, mais fácil de implementar. Mas vamos lá. Vamos a um problema. Ao famoso problema, tá? De pegar um x 5 vezes, multiplicar ele por 3, botar em R e mostrar. Antes a gente usava aqui o while. Agora a gente vai usar o for. O que eu faço? Antes eu inicializava meus contadores lá, vocês se recordam? Meu contador era count, eu botava em 1 e fazia enquanto... count é igual a 0, enquanto o count é menor que 5, eu incremento dentro do meu for o count, etc e tal. Aqui vocês podem ver que eu limpo a tela, limpo o meu ambiente das variáveis e entro direto no for. Eu vou para a minha canetinha. O for começou aqui e terminou aqui. Qual é o meu problema? Pede x, multiplica x por 3, bota em R, mostra o x, mostra o R no final e faz isso 5 vezes. Como eu faço o controle do for? Eu inicializo a minha variável aqui, ó. E vai de 1 até 5. Ele, na verdade, ele faz todo o processo, inicializa a variável i a primeira vez em 1, porque o que está à esquerda do 2 pontos é inicialização, o que está à direita do 2 pontos é o limite. O i foi inicializado em 1 e ele vai até 5. Quando chegar em 5, ele para a execução. O que é parar a execução? Ele vem para o próximo item depois do end. Ah, mas isso aqui é um incremento puro e simples de 1 em 1, correto? Porque o default, se usa muito esse termo na computação, não, o default, o valor default, o incremento default do for é de 1 a 1 positivo. Mas eu posso fazer outros incrementos? Pode. Daí tu tem que fazer i igual a 1, por exemplo, 2 pontos, 2, 2 pontos, 6, eu vou botar para ficar mais didático. Ele vai começar em 1, vai incrementar 2 em 2, até 6. Então, vai ser 1, 3, 5, daí ele não vai para o próximo, 5, 7, já não vai executar, porque estourou a condição. Aí, eu posso decrementar negativo? Decrementar negativo é ótimo, né? Posso decrementar? Pode. Tu pode inicializar, por exemplo, depois a gente vai fazer isso no Trave. O i em 10, eu posso tentar deixar isso aqui um pouquinho menos feio. Posso incrementar menos 1 até que ele chegue... aqui também é para doente, né? Até que ele chegue em 1. Eu estou usando um incremento negativo. Ou seja, ele começa em 10 e quando chegar em 1, ele vai parar a execução do for. Eu vou dizer, mas tem todos os passos que eu fazia. Sim, só que antes você tinha que inicializar, você tinha que incrementar e você tinha que cuidar esta condição no while. No for, você faz tudo isso de forma automática. Repetindo, se você usa só 2 pontos, à esquerda é a inicialização, à direita é o limite. Então, ele vai de 1 a 5. Se tivesse aqui 51, ele iria de 1 a 51. Se começasse aqui 10, ele iria de 10 a 51. Se eu coloco mais 2 pontos aqui, ele inicializa aqui, ele incrementa aqui. Isso aqui é o incremento.
Isso aqui é a inicialização, e isso aqui é a condição de fim. Sendo que o incremento pode ser negativo ou positivo. Se eu omito o item do meio, deixo só a direita e a esquerda, o incremento sempre será positivo de 1 em 1, que é o default. É a única diferença. Certo, pessoal? Legal. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu tentar entender. Exemplo, utilizando o comando break e o comando for, tá? Assim como a gente usava dentro do while um break, eu posso usar dentro de um for um break, mesma coisa. O que faz o break? Para a execução do comando que ele está contido. Se o break está contido dentro sempre do laço, tá? Daí tu vai dizer, se é do comando, pode ser do if. Não. O break sempre para a execução de um laço, seja um for, seja um while, tá? Então, legal. Qual é o problema aqui? Escreva um programa que efetue a leitura de 20 valores positivos. Então, o programa ele vai ler 20 valores positivos. É número fixo? Joia, então eu já vou usar um for. Começou o for, terminou o for. 20 números? X. Eu usei X. Qual é a variável que eu uso aqui? A que vocês quiserem. Abóbora, melancia, jaca. Antes eu usava I, agora eu estou usando X. É com vocês. A variável que tu quiser, ele inicializa aqui. Eu estou usando aqui para contar os números positivos, a variável X, que foi inicializada em 1 e vai até 20, porque eu quero fazer a leitura de 20 valores positivos. Joia, então o for de 1 a 20 resolveria meu problema, e dentro do laço eu ia pedir um input em número. Tá aqui, ó, número, input, digito o número. Ele vai fazer 20 vezes. No entanto, ele pede para que eu entre com até 20 números positivos e apresente na tela. Mas, se um número negativo for digitado, é para terminar a execução do programa, independente se ele atingiu 20 ou não. Pode ser no primeiro e já para a execução. Então, dentro do meu laço, que em tese seria finito até 20, porque se eu só digitar número positivo, no 20º ele vai pedir o 20º e vai parar a execução, eu coloquei uma cláusula ou uma condição de parada definida por um if. Se o número for menor que 0, o que é um número menor que 0? É um número negativo. Então, na primeira ocorrência de um número negativo, ele dá um printf a um parágrafo, dá uma linha, error, e dá uma outra linha e dá um break. O que faz o break? Para a execução do laço em que ele está contido. Qual é o laço que ele está contido? For. Ele vem e dá o final do programa. Ok, vamos lá ver se isso aqui é certo mesmo. Se o Salles não está mentindo para vocês. De novo, muita paciência aí para voltar a tela para todo mundo. Voltou, exemplo 6. Vamos lá para o exemplo 6. Não tem exemplo 6, que legal. Pior é que... vamos ver exemplo 3, 1, 2, 3. Mas tudo bem, a gente digita o exemplo. Diz para mim que tem o código aqui. Não tem. Não é a aula 3, exemplo 6 ali, professor? Vamos ver, cara. Onde é que vocês viram aí? Aula 3. Exemplo 6. Aqui. Pô, cara, vocês estão se vendo melhor que eu. Obrigado. Vamos ver aqui o que aconteceu. A implementação. Beleza. Aqui eu fiz de 1 a 3, tá certo? Vamos lá. A implementação que eu coloquei aqui para vocês, ao invés de 20, eu coloquei 3. Então, vamos lá. Vamos deixar o original para não ofender aqui a nossa lógica. Escreva um programa que efetue a leitura de 20 valores positivos. Então, vamos lá. Limpou a tela. Limpou o ambiente das variáveis, limpou a tela, fez a minha variável x ir de 1 a 20, pede um número 20 vezes, digita um número, ele vai botar para cá. Aqui, pessoal, ele faz aquele teste. Se esse número for menor que 0, que é a condição para um número ser negativo, ele necessariamente tem que ser menor que 0, ele dá uma mensagem de erro e dá um break. Vamos ver se isso funciona. Clique para reconectar, normal, né? Ok, voltou. Salvei. Vou digitar o número, então. Primeiro número, 1, 2, e ele vai mostrando na tela, 3, sem problema, 4, 5, menos 8. O que eu tenho que fazer? Erro, fim do programa. Perfeito, ó. Enquanto for dado números positivos
e eu vou agora botar novamente o 3 para mostrar que depois do terceiro número positivo ele vai parar a execução, ele pede o número e printa o número, pede o número e printa o número, a não ser que uma condição seja satisfeita. Essa condição é número negativo. Então, se ela não ocorrer, 1, 2, 3, fim de programa, porque eu fiz o meu for de 1 até 3. Agora, se já no primeiro número eu dou o -2 aqui, erro e fim de programa. Porque na primeira condição ele pegou o número, viu que é negativo, deu a mensagem de erro e deu um break. Bem tranquilo, né, pessoal? Acho que fica tranquilo para a gente entender. Ah, eu posso implementar isso aqui com while? Pode. Quer ver? Então, vamos comentar esse código aqui. Primeiro eu vou copiar ele. Daí eu vou comentar este código aqui, todo ele. Ou melhor, não vou nem comentar, eu vou alterar ele direto aqui. Eu vou usar um while. Só que agora eu não tenho mais essa vantagem. Qual era a minha lógica, pessoal? Fazer com que eu digite 20 números. Bom, para mim digitar 20 números, de novo, eu vou ter que usar aquele artifício. Count, eu tenho que ter um contador, gente. O contador eu vou inicializar ele em 0. Então, enquanto o meu count for menor que 20, ele vai fazer isso aqui. Vamos ver se vai funcionar. Simplesmente aqui zerei ele, vai começar a 0, e quando ele chegar em 20, 20 não é menor que 20, ele vai parar. Se eu quiser começar ele em 1, eu tenho que testar menor ou igual, porque o 20 tem que entrar. É só esses cuidados que vocês têm que tomar. Viu que é quase uma coisa automática? É coisas automáticas, porque eu estou usando estratégias. Só que tem um detalhe. Aqui eu já defini a condição. Eu não posso esquecer do quê? Count mais um. Isso, incrementar essa criatura dentro do meu laço. O que acontece bastante, pessoal, é assim, ó. É vocês fazerem isso aqui, ó. Ah, o meu programa está em loop. Tá, tu incrementou, incrementei, sim, tô olhando para o incremento. Daí eu vou lá olhar e disse, sim, criatura, tu botou incremento aonde? Ah, ele tem que ser dentro do laço, é óbvio, senão não adianta. Senão ele vai entrar nessa condição aqui, contador é 0, 0 é menor que 20, ele vai ficar a vida inteira aqui dentro e nunca vai incrementar, porque o incremento está fora. Então, além de incrementar, eu tenho que incrementar dentro. Vamos ver se funciona? 1, 2, 3, 5, menos 3. Beleza, mesma coisa. Agora vamos testar, eu não vou digitar 20, né? Tira o cavalinho da chuva. Se ele para na execução normal. 1, 2, 3, fim de programa. Beleza, mesma implementação, usando um while. Qual é a diferença? Eu tive que dar a minha condição, eu tive que usar um contador, eu tive que incrementar o meu contador. Então, fica a critério. Vocês viram que a questão da parada independe, da condição de parada independe. Eu tenho uma condição e eu tenho um comando break. Ele vai funcionar o break tanto para o while quanto para o for. O break está vinculado à execução de um laço. Tá? Ok, galera? Onde é que vocês estão? Aqui. Tranquilo. Tudo tranquilo? Que joia. Tranquilo. Pessoal, para ver se... tem que ser fácil, porque a gente já trabalhou com esses conceitos, né? Então, o que a gente vai fazer agora para realmente verificar se vocês estão sabendo das coisas, até eu achar meu PowerPoint. O próximo slide, pessoal, é justamente 4 exercícios que vocês vão fazer, tá? Vamos dar uma explicadinha nos exercícios, para vocês se divertirem um pouquinho aí no restante da aula. Exercícios, laço e repetição. Desenvolva um algoritmo que apresente os 15 primeiros números ímpares. Quais são os 15 primeiros números ímpares, tá? Usem uma condição, não seja um malandro, tá? De botar o número 1 aqui, efetivamente, e depois somando, começa com o primeiro ímpar, que é o 1, e vai somando 2 em 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, tá? Ache uma outra lógica aí para ver se ele é par, se ele não é par, joga no ímpar, só para complicar um pouquinho. Mas tá certo a lógica? Tá, também tá. Mas vocês necessariamente vão ter que usar um laço aqui para implementar os 15 primeiros números ímpares, certo?
Quer usar while, usa. Quer usar for, usa. Tanto faz. Calcula e imprima na tela a soma dos n primeiros números pares, onde n é um número inteiro que deve ser lido a partir do teclado. Legal. N é igual a 5. Vai perguntar, digite um número para N. 5. Ele vai fazer o quê? Ele vai somar os pares de 1 a 5. 2 e 4 vai dar 6. Pegaram a ideia? Este é o problema. 3. Desenvolva um algoritmo que sorteie um número menor que 100 e maior que 0. Tá? Ou seja, um número entre 0 e 100, para ele sortear. Então, vocês vão na ordem. Primeiro, procurar qual é o comando que sorteia um número aleatório, dado um intervalo. Começa em 0, termina em 100. Tá? Parece que é RAND, tá? Que vocês têm que procurar o comando, mas verifiquem qual é a sintaxe para vocês fazerem isso e passar parâmetro para ele começar dado um determinado range, um determinado intervalo entre 0 e 100. Então, essa é a primeira pesquisa que vocês têm que fazer. Onde é que eu estou? Posteriormente, o algoritmo deve listar todos os números pares maiores que o número sorteado e menor que 100. Então, de novo, primeiro vocês têm que achar uma função, e existe, que é a RAND, para sortear um número aleatório dado um intervalo, de 0 a 100. Ele sorteou 50. Tá, beleza. Daí tu pega o 50, que é o número sorteado, e faz o quê? Lista todos os números pares maior que 50 e menor que o limite, que é 100. Pegaram a ideia? Ótimo, implementa. Então, aqui vocês já vão ter que saber qual é a função que usa, que eu já falei que é a RAND, para gerar números aleatórios, mas como eu posso passar parâmetros para ela, como eu pego, jogo numa variável, jogo ela numa lógica. Então, agora vai começar a ficar mais legal os probleminhas, não vai ser aquele, pega um valor, multiplica por 4 e mostra na tela. 4. Desenvolva um algoritmo que leia um conjunto de números inteiros positivos, você deve validar esta entrada. Então, vocês devem validar, pelo menos, que ele seja positivo. O inteiro não precisa, tá certo? Senão ele vai complicar para vocês. Até tem, tá? Tu tens comando de rain mode lá no Octave, que ele faz isso. Mas testam só se ele for positivo. Não precisa ser inteiro, ali eu me passei, tá? Mas tem como fazer. Desenvolva, então, um algoritmo que leia um conjunto de números inteiros positivos. Você deve validar essa entrada sobre a ótica dele ser positivo. Finalizado pela digitação do número 0. Beleza. Assim que o número 0 for digitado, o algoritmo deve informar o quê? A quantidade de números digitados, excluindo o 0, a média dos valores digitados, o maior número digitado, o menor número digitado. Vamos lá de novo. Então, eu vou começar assim, ó. Desenvolva um algoritmo que lê um conjunto de números positivos. Menos 4. Não pode digitar número negativo, tem que ser positivo. Negativo, tem que ser positivo. Daí tu vai botar 1. Ótimo, vai para o próximo. 2. Vai para o próximo. 3, vai para o próximo. 0, parou. Tu digitou 1, 2 e 3. Vamos lá. Quando digitou 0, parou a execução. Tu tens 3 números e eu, graças a Deus, eu botei em ordem eles, tá? 1, 2 e 3. A quantidade de números digitados, excluindo o 0, 3. Tu tem que me responder. O algoritmo tem que responder. A média dos valores digitados, 1 mais 2 mais 3 são 6. 6 dividido por 3 é a média, 2. Tem que dar 2. O maior número digitado, 3. O menor número digitado, 1. É isso que tem que fazer. Tá? Isso aqui tem uma certa complexidade sobre a ótica da extensão. Mas assim, é bem simples. A lógica dele é simples. Tá? Beleza. Vocês fazendo esses 4 aqui, eu tenho certeza que vocês aprenderam o uso de laços, tanto for quanto while. O que eu tenho que usar, Salzi? Usa o que você quiser. Se tu gosta mais do for, implementa com for. Eu até iria sugerir o seguinte, eu faço às vezes isso. Se tu usou esse aqui com for, refaça ele depois com while. Se tu fez esse com while, refaça ele com for. Dá para fazer os dois. Só quando tu tem condições, daí com for fica mais complicado. Mas mesmo assim, tu pode botar um if e dar um break. Mas daí já é coisa para maluco, tá? Daí quando tem uma condição, usa while. É mais usual. Depois que vocês fizeram isso, pessoal, vocês devem ir para
o Classroom e vocês podem verificar que além da aula de hoje, que já está disponível lá, os slides, existe a famosinha lista. Vocês não precisam me entregar aquelas 4 ali, porque eles são para testar o conhecimento de vocês, mas vocês devem entregar a lista, que é uma lista de 10, eu acho. Só um minutinho aqui. Agora o Classroom me deu uma mão. De 10 programas. Tá? Vocês precisam entregar isso hoje? Não, vocês têm até a semana que vem para entregar, que, aliás, vocês deveriam entregar até hoje esta lista aqui, né? Ver se me conversaram. Não, só 6 me conversaram. 18 entregaram. Então, para quem não fez ainda, pessoal, tem esta lista, tem os exercícios da aula de hoje e tem o exercício de laço de repetição para vocês fazerem. E também tem o validar a presença, que 4 ainda não responderam, tá certo? Validar a presença não precisa entregar nada, só marcar como concluída. Legal, galera? 20 para as 9 aí. Então, vocês têm aí, ó, a gente pode fazer um intervalinho agora, se não tiver nenhuma dúvida, e resgatar depois e começar a fazer os exercícios. Depois, salvo que tenha dúvidas agora, não tem problema, eu respondo, a gente vai fazer um intervalo, na volta o de sempre. Eu vou abrir a aula, a sala de dúvidas, vou colocar, abrir não, vocês já sabem, né, assim que eu retornar, vocês já estão cansados de saber que esse aqui é a nossa sala de dúvida, assim que retornar eu entro nela e respondo para vocês, para a gente trabalhar na dificuldade ou no problema de comando de cada um. Alguma pergunta, pessoal? Eu não. Obrigado. Vocês não sabem quando alguém fala comigo. Desculpa, Arthur, fala. Não, tá de buenas. Tá ok, então, gente. Então, eu vou parar a gravação. Ele demora uns minutinhos, né? Vou parar a apresentação, parar a gravação. Assim que liberar a gravação, eu vou disponibilizar, eu aviso vocês, como sempre. Interromper.